Essa música está bem dentro da nossa paraxá, né? Portanto, vigiai. Hoje nós mudamos o horário de verão, irmãos. Amanhã nós temos o percurso pela manhã, de modo que 1 hora atrasados aí nós estamos. Pastor Rocildo está conosco. Um abraço, Pastor Rocildo, para a Fátima. Muito obrigada por o senhor estar conosco nesta tarde, encerrando o Shabat conosco. Pai, nós queremos te agradecer muito por esta manhã, por esta tarde, por este dia maravilhoso que o Eterno nos deu. Agora, quando nós vamos encerrar o Shabat na tua presença, na tua casa, junto com os nossos irmãos, dá-nos a bênção do Eterno de ainda darmos uma olhada na tua palavra e prescrutarmos a tua palavra para aprendermos dela e caminharmos a nossa vida contigo, ó Pai, glorificando o teu nome e te exaltando para sempre. Portanto, dá-nos a tua bênção do entendimento, para que nós possamos assim obedecer, porque nós entendemos. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Fala, meu filho. Chiquinho está perguntando se sábado que vem às 18 horas. Eu não sei, Chiquinho. É horário de verão, a gente troca? É. Então, a partir do sábado que vem às 18 horas, porque fica muito cedo, né? A gente não faz o Kabbalah de Shabbat. Então, a Avdalá. Então, semana que vem às 18 horas, que é o nosso serviço, tá? A nossa paraxá está em Gênesis, no capítulo 6, começando do versículo 9, irmãos. Nós precisamos ainda, depois do Chiquinho ensinar pela manhã, mas nós ainda precisamos entender mais algumas coisas que é muito rica paraxá. Se nós passássemos o dia aqui estudando, nós não daríamos conta. Não é verdade? O capítulo 6 da paraxá Noé, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 9. Na nossa tradução habitual, são essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Elohims. Essa é a tradução habitual. A tradução mais próxima ao hebraico diz: Noé é um homem justo e íntegro em seus ciclos. Ele segue com Elohims. A tradução ciclos é melhor que gerações aqui, irmãos. Por quê? Porque ciclos no hebraico é dor, que significa longa duração. Em hebraico ou em outras línguas semíticas, os ciclos vai designar a vida do homem considerada em sua duração. Então, a tradução habitual, quando traduz gerações, só tem interesse do ponto de vista cronológico. Eu vou te mostrar por que muitas vezes nós perdemos. Só com essa palavrinha aqui. São estas as gerações de Noé. Então, a tradução habitual, ela só vê a questão cronológica. A ideia de ciclo, ela oferece mais um sentido bem mais amplo e profundo em seu significado, que ciclo vai significar também, além da duração dos anos, que quando o faraó pergunta a Jacó quais são os dias da sua vida, ele diz, os ciclos dos... como ele fala, Jacó responde para faraó, o ciclo dos meus dias são tantos anos. Por quê? Porque ciclo vai te envolver com o verbo engendrar. O que significa engendrar? Gerar, produzir, causar, formar. Então, você já sabe que são estes os ciclos de Noé, para que ele possa gerar descendência para Elohims, para que ele possa produzir. Essa produção é uma manifestação natural, fisiológica, que eu e você temos que produzir, não é verdade? Então, as nossas funções orgânicas são para isso. No início, quando Elohims dá ali em Gênesis 1, no versículo 11, aquele texto do versículo 11, ele diz, as árvores ali produzindo fruto todo o tempo. Porque você já sabe que uma árvore que não produz fruto, então, por isso que ciclos vai te levar ao verbo engendrar, que é gerar, produzir, fabricar, é isso aí, produzindo fruto o tempo todo. Já que você e eu somos comparados a uma árvore, o tempo inteiro nós temos que produzir essa ordem de Elohims. Nós vamos causar também. Tudo isso todos esses verbos estão dentro do verbo engendrar. Gerar, produzir, causar e formar.
causar, você vai, com seu bom exemplo, você vai provocar. Quando você se une a Elohim, você provoca a justiça, porque você está andando com a justiça, obedecendo a Elohim, aí você vai provocar a punição da desobediência ao mesmo tempo. Isso quer causar também. Formar é instruir para formar o espírito. Formar, então tudo isso está dentro da palavra ciclos. Então são estes os ciclos de Noé. Por quê? Porque ele há de formar e instruir alguém para a vida. Ele vai educar, vai preparar para a vida. É isso, o plural de ciclos foi interpretado no sentido favorável a Noé. Ele é justo e íntegro em relação a todas as idades anteriores da humanidade. Foi favorável. Mas a palavra ciclos no plural é desfavorável também a Noé, porque ele só é íntegro em relação aos seus contemporâneos. Ele só é íntegro em relação aos seus contemporâneos. Então a palavra ciclos, porque ele não cumpriu essas 4 coisas aqui. Ele não causou, ele não formou, ele não gerou. Eu vou mostrar para vocês com as fraquezas de Noé que não nos são ocultadas. A Bíblia não oculta. Por que ele não gerou filhos para dar descendência? Por que ele não formou para instruir? Por que ele não produziu? Então, ciclos no plural é favorável a ele em quê? Quando ele é justo e íntegro em relação a todas as idades anteriores da humanidade. E é desfavorável porque ele é íntegro em relação aos seus contemporâneos apenas. É isso aí, você vai entender isso bem quando você vai ver que ele não requer de Adonai, ele não cobra de Adonai como Abraão cobrou, como fez Abraão, como fez Moisés, a salvação da humanidade. Quando Chiquinho de manhã falou, irmãos, nós estamos colocados aqui nesse lugar para produzir nesta cidade alguma coisa. E é verdade. Ele falou maravilhosamente. Porque os ciclos da nossa vida de estadia aqui são quantos? Dentro desses ciclos eu tenho que gerar, tenho que produzir, tenho que formar e tenho que causar. Isso é engendrar, que significa ciclos. É isso aí. Então, por que ele não requereu de Adonai a salvação da humanidade como fez Abraão? Lembra lá em Gênesis 18? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Abraão, se tiver lá 50 justos, você não vai destruir. Se tiver lá 40, você... Ele estava clamando, Rovena, pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Que eu não posso ser egoísta de ter a salvação unicamente para mim. Eu vou querer o bem daqueles que... A cidade onde eu estou, o local onde eu ocupo, os meus vizinhos e tudo isso. Noé não se preocupou. Sua justiça consiste apenas em seguir a Elohim e submeter-se às suas ordens. E nisso ele é justo. Certo da sua justiça, ele vai trancar-se na caixa, em vez de bater pela salvação do mundo. Os profetas batem e brigam e expõem as suas próprias vidas para a salvação de outras pessoas. A caixa de Noé salvará as sementes da vida universal, assim como a caixa que abrigou Moisés e que foi depositada dentro daquelas águas ali. Ela era de papiro rebocada de betume ou de asfalto, né? Era a caixa de Moisés. Ele foi confiado às águas, o homem que vai nos transmitir a Torá. A vida através da Torá de Adonai, não é? Então, a caixa, em hebraico, ela é de madeira, ela é quadrada, de fundo achatado, para que ela possa depois estar... Ela não é um navio, um barco. Não, ela é uma caixa quadrada, achatada, para que ela possa... repousar sobre, depois do dilúvio, as águas baixarem, a caixa, então, vai se acomodar e não vai ficar cambaleante, né? Também rebocada de madeira, guarda esse detalhe. Ela é de madeira, rebocada de betume de asfalto.
É isso que diz aqui o texto que nós estamos vendo. Agora eu gostaria de ir com você no versículo 17. Quanto a mim, eis que farei vir o dilúvio, as águas sobre a terra. Olha aí, versículo 17. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. O dilúvio é explicado na palavra que tem a raiz de Nabal. Nabal, que significa perecer ou perder a razão. Você perdeu a razão. O indivíduo pode perder a razão, eu vou te mostrar como também o universo pode perder a razão, diz a Bíblia, para perecer. O indivíduo pode perder a razão, você vai ver comigo quando você e eu procedemos loucamente. Adonai dá uma ordem e eu e você procedemos loucamente. Eu faço de ouvido de mercador e dou continuidade. E às vezes, por isso que o Eterno vem falando, eu vos falei pelos profetas, por isso e por aquilo, e vocês não ouviram. Não é? Então, se procederes loucamente, Provérbios diz assim, exaltando-te, e se imaginastes o mal, Provérbios diz, põe a mão na boca, para de falar, porque imaginastes coisas más, né? Maquinações. Então, o exemplo de perder a razão nós encontramos em Nabal, o esposo de Abigail. Em 1 Samuel, no capítulo 25, vai lá para você ver comigo. Aqui você vai ver um homem mau. Sabe por quê? Porque o rei Davi serviu esse homem. Ele era um homem rico. Quando Davi estava pelo deserto. E agora Davi estava precisando de ajuda com seus homens. E Davi era o futuro rei de Israel, fugindo de Saul, em perseguição, ele sendo perseguido por causa da situação que ele vivia, de ter que assumir o reinado de Israel. Esse homem mau, no versículo 25, quer ver? 1 Samuel 25, 25. Abigail diz para Davi assim, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração. Isso que significa também a palavra dilúvio, perecer ou perder a razão. Impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu, porque o Eterno te impediu de derramar sangue e de vingares com tua própria mão, sejam agora como Nabal, os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Abigail estava aqui protegendo a Davi para que ele não derramasse mais sangue, não matasse a Nabal, porque Elohim automaticamente iria corrigir a Nabal, porque ele se perdeu. Ele perdeu a razão. Ele pereceu. É isso que significa dilúvio. Agora eu quero ir com você lá em Isaías. Isaías, no capítulo 24. Eu quero te mostrar que o universo transtornado pelas águas do dilúvio, porque o universo perdeu a razão. Quando o Chiquinho diz que hoje nós não respeitamos mais nada, não é verdade? Nós perdemos a razão. Versículo 4 e 5. Ó. Não, começa do versículo 1. Vede, o Eterno esvazia a terra e a desola. Sabe por quê? Porque a terra perdeu a razão. E transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que sucederá ao povo, presta atenção, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada. O Eterno pronunciou esta palavra. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram o quê? A aliança eterna. Viu? Isso que significa dilúvio.
perder a razão. Então, uma pessoa, só ela, perde a razão, porque Elohim tinha ali um propósito com a vida de Davi, e trazer o Yeshua HaMashiach descende de Davi, e trazer o descendente para Israel. O povo de Israel estava incubado do Messias. Vem esse homem mau, Nabal, e não quer ali ajudar e deixar Davi e os seus homens morrerem de fome. Ele não soube a hora e com quem ele estava falando, né? Não foi? Então ele é um homem louco, ele perdeu a razão. Assim o universo também perde a razão. Vamos ver no Salmo 29, que o Rafael acabou de orar, e que é um salmo que nós oramos todos os dias, porque ele é um salmo lido todos os dias no serviço na Amidá. A Amidá é uma liturgia sinagogal muito importante. E aqui você vai encontrar no Salmo 29, o versículo 10, por isso que ele é o salmo da nossa paraxá. O Eterno se assentou sobre o dilúvio. O Eterno se assenta como rei perpetuamente. A palavra dilúvio aqui é diferente. Ela é usada aqui como a tempestade, que não é provocada para exterminar o mundo. Aqui no Salmo 29, não. Mas é como foi no tempo do dilúvio. Mas para afirmar a realeza e a grandeza de Adonai. Aqui a palavra dilúvio não é a mesma lá de Bereshit, de Gênesis, né? Então você vai ver no versículo 3, ó, a grandeza de Adonai. Olha aí. A voz do Eterno ouve-se sobre o quê? Sobre as águas, porque nós estamos falando do dilúvio. E o El de glória troveja, não é? Aqui, ó. O Elohim da glória troveja. O Eterno está sobre as muitas águas, está sobre as águas imensas. Então você vai ver que a voz do Eterno aqui é como trovão. E a voz é repetida aqui 7 vezes. Olha aí na sua Bíblia. Versículo 3, a voz do Eterno. Versículo 4, a voz do Eterno. Versículo 5, a voz do Eterno. Versículo 7, a voz do Eterno. Versículo 9, a voz do Eterno. No 4 são 2 vezes a voz do Eterno. Então você vai ver repetida aí 7 vezes. A voz é a manifestação da cólera de Elohim. Da cólera. E o 7 vai simbolizar o quê? A perfeição da criação, porque nós estamos falando lá do início. Esse salmo está relatando a glória do Eterno e a criação lá no início, a perfeição dela, em contraste com o caos do dilúvio, quando a terra e os homens perderam a razão. Isso aí. Então você vê no versículo 1 e 2, dai ao Eterno, ao Filho dos poderosos, dai ao Eterno glória e força. Então o amor do homem restitui a Elohim sua glória e a sua força. Quando você ama Elohim, você vai provocá-lo a estabelecer justiça. É isso que ele está dizendo, o amor a Elohim. Então você vai ver que neste texto a glória é mencionada 4 vezes. O peso real da glória, a raiz tem lá em kabod, né? É glória. No primeiro sentido, vai significar honrar Adonai. Quando você e eu honramos, vai designar assim a ponderação, a honra, o esplendor, a superabundância, a grandeza, a misericórdia, tudo. Quando você vê aqui sobre a questão da glória, e ela proferida 4 vezes. No versículo 9 está a 4ª referência sobre a glória, o abundante esplendor de Adonai. O sentido é apresentar-me diante dele, assumindo a sua sacralidade e também a sua magnificência. Quando eu e você nos apresentamos perante ele, com o nosso coração, sabendo que nós somos pecadores a todo tempo, que nós não somos de confiança, mas nós respeitamos a sacralidade dele, a magnificência dele e o poder dele. Isso nós temos que respeitar. Então, há o quê? Há uma transcendência daquilo que é profano para aquilo que é puro, aquilo que é luz, aquilo que é perfeito. Quando eu, Estela, respeito, quando eu vejo nele toda essa magnificência e sacralidade, é isso que o Salmo está cantando. É isso que nós estamos cantando no Salmo. Então, o que eu faço? Quando eu ajo assim, eu me separo do mundo profano
para a sacralidade dele. É isso aí. Eu vou me situar na luz de Adonai, apesar de nós termos uma dificuldade doida de termos essa luz, né? De sermos essa luz. Dai ao Eterno, olha aí, dai ao Eterno a Adonai a glória. O nome do Eterno aqui é mencionado 18 vezes no Salmo 29. Sabe por que 18 vezes? Porque o número 18 significa vida, e o Eterno é vida. Então, o Salmo é profético e ele se aplica, o Salmo 29, aos dias do Messias, porque nós estamos falando de uma destruição no dilúvio, que o homem perdeu a razão e a terra perdeu a razão por todo o caos que nós provocamos. Então, quando nós oramos o Salmo 29, nós estamos aqui nos reportando a um salmo profético para os dias do Messias. É assim que a oração sinagogal é fundamentada em 18 bênçãos, em sua liturgia principal, que é chamada Amidá, né? Por isso que esse salmo é lido constantemente, todos os dias na sinagoga. Voltemos lá em Gênesis 6, versículo 18. Vamos ver o que acontece aqui em Gênesis 6, versículo 18. Vai acontecer um pacto. Gênesis 6, 18. Uma berite, uma aliança. Olha aqui. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. A aliança aqui está explícita. Nós temos a primeira aliança que o Francisco fez menção dela hoje de manhã, é que ela está implícita. É a aliança de Elohim com o homem. Gênesis 1, versículo 28. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, né? É a aliança da família, como ele diz, né? Porque logo depois ele vem consagrar tudo isso com o quê? Com o Shabat, o sinal do pacto. Porque uma aliança, ela tem obrigações, apesar de ela ter sido unilateral, e ela tem o sinal da primeira aliança de Elohim com o homem é o Shabat. Por isso que o Shabat é muito importante. Quer ver? Vai lá em Gênesis 1, versículo 28, Elohim o abençoou e lhes disse, essa é a primeira aliança. Aliança que une o Criador à criatura, Adonai a Adão. É isso aí. A primeira ordem dada ao homem: crescei, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E o sinal está aqui, ó, dessa aliança, ó, no capítulo 2, versículo 3, né? E abençoou Elohim o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e que fizera. O número 7 é o número sagrado, que não apenas comanda a organização do relato, não, mas em 7 dias, mas inúmeros detalhes deste texto, inúmeros. Assim se fundou a instituição judaica da semana terminada no Shabat, né? E dia de repouso, quando o homem deve cultivar sua semelhança com o seu Criador. Por isso que Shabat é dia de descanso, onde você e eu cultivamos a nossa semelhança com o nosso Criador, porque ele sela a aliança que ele faz com o homem, com a família, com o Shabat. E o homem, e ele ali estabelece a família e abençoa a família. E o que ele faz? Na celebração do Shabat, você vai cultivar a sua semelhança para com ele. É muito bom, né? É muito bom e muito profundo. Nós não conseguimos extrair do texto nada de tanta riqueza, de tanta profundidade que nós temos aqui. Então, sendo assim, em Gênesis 6, 18, quando nós lemos ali a aliança com Noé, temos a primeira menção explícita do pacto que une Adonai ao homem. O pacto local de encontro entre Adonai e o homem salva Noé, as espécies vivas ameaçadas pelo dilúvio. Então, o texto que descreve o pacto se encontra em Gênesis 9. Olha aqui, porque aqui nós tivemos uma menção dele. Mas o texto que descreve o pacto se encontra em Gênesis 9. Ele inicia-se retomando os termos da primeira aliança, do primeiro pacto, com a família.
Ele vai, olha aqui como ele inicia, Gênesis 9. E abençoou Elohim a Noé e a seus filhos e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele repete no versículo 7, mas vós frutificai, multiplicai-vos, provai abundantemente, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então ele vai abençoar Noé para quê? Para que ele venha multiplicar e encher a terra e abundar sobre a terra. Esses dois versículos vão articular as novas, presta atenção, as novas relações que se estabelecem entre Elohim e o homem no quadro da aliança, no quadro do pacto. Sim, porque todo o tempo ele chama o homem a retornar a ele, né? A ir a ele. Porque nós vamos ver aqui, ali nós tivemos o pacto com a família, o primeiro pacto, a aliança. Agora nós vamos ver o segundo, que já é explícito, mas nós temos que prestar atenção nas novas relações entre Adonai, porque os pactos eles vão se desenvolvendo cada vez mais. Não é verdade? Então, o pacto aqui, entre Elohim e o homem, o quadro desse pacto, nós temos que olhar com detalhes. O pacto aqui agora, do capítulo 9, ele supõe, ele vai fazer existir uma lei, ela não existe ainda, regulamentá-la, fundamentá-la em partes. Olha, presta atenção, vou voltar a falar. O pacto aqui supõe fazer existir, exigir a existência de uma lei. Para quê? Porque essa lei vai regulamentar a conduta do homem. Porque você vai ver a conduta agora mesmo se perder aqui. Então você vai ver que nesse pacto explícito está embutido, supõe-se, que uma lei já se faz a exigência de uma existência de uma lei para regulamentar a conduta. O pacto concerne a humanidade, a terra inteira e a todos os viventes. Vamos ver Gênesis 9, 9 e 10. Olha aqui. Ó. Agora eu estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão. Está vendo? Com toda a humanidade. Assim as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. O contrato social desse pacto é que ele não mais destruirá a terra. Olha aí, ó. Olha aqui. Então, o pacto tem um contrato social. Ele vai ter também um sinal, todo o pacto. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Esse é o contrato social. Apesar dele ser unilateral. Ele avisa isso. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aí você vai ver no versículo 12 o sinal. E disse Elohim. É este o sinal da aliança. Está vendo? Que ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Está vendo? Olha o sinal. Qual o sinal vai ser? O arco-íris. Olha aqui, ó. É este o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Ao 13 a 15. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e de todos os seres viventes e de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir o que tinha vida. Então, ele foi baseado nesse desarmamento. Adonai, aqui o arco simboliza o desarmamento de Adonai. Esse desarmamento, irmãos, traz uma implicação muito grave. Por quê? Porque Adonai se desarma, ele baixa as suas armas e vão dizer, não vou destruir mais. Esse é o contrato social do pacto. O arco simboliza o seu desarmamento. Abacuque fala isso. Abacuque 3. Mas o que acontece? O movimento gay,
ele tomou para si. Olha o que eu vou falar. O movimento gay tomou para si o arco-íris como símbolo da paz. Não é isso que o movimento gay tomou? Baseado nisso aqui que ele tomou. Como símbolo da paz. Para a sua marcha agitada e fermentada, né? Que eles fazem, né? Para a gente não falar pior, então a gente busca umas palavras mais educadas, sabe, pastor? Agitada e fermentada com sangue. Agitada e fermentada com sangue. Eles estão lá matando alguém? Não, sangue são as obras da carne. Bêbados, ébrios de obras da carne. Então eles tomam o arco para ser o símbolo da paz para eles. Por quê? Eles se esqueceram que o caráter do desarmamento é unilateral. Ou seja, o desarmamento é só da parte de Elohim. Elohim não se desarmou, o homem não se desarmou. E o homem não deu nenhuma prova de melhoria quando Elohim aqui se desarma. O homem não deu nenhuma prova física de que melhorou em alguma coisa. Deu alguma coisa? Não deu nenhuma prova física, nenhuma. Mas Elohim se desarmou. Então, o desarmar foi dele. O que aconteceu com os homens? Os homens continuaram guarnecidos de tudo. Guarnecidos, fortalecidos de resistência contra o Criador e a sua Torá. Continuaram armados até os dentes, como meio de se proteger. Armados até os dentes, porque daqui sai a palavra de ensino, de instrução e de vida. Mas eles se armam com as palavras deles, com os propósitos deles, contra Elohim e contra a Torá. Como meio de se proteger. Você sabia que as nações se armam com essa conversa de se proteger? Você sabia disso? Eles se armam para isso. A teoria se armam para evitar a guerra. O homem continua do mesmo jeito. Elohim está desarmado. Aí o movimento gay se sente no direito de fazer todos aqueles movimentos deles de passeata, de fermentada, agitada com sangue, fazendo tudo aquilo que eles fazem e tomando o símbolo da paz, do desarmamento de Elohim. Por quê? Porque você vai ver no próprio capítulo 9 o que acontece aqui na frente. Por isso que eles têm base para isso. E por quê? Que a Torá é tão perfeita? Você confere comigo como termina o Salmo 29. Vai lá, volta lá e segura aqui. Que nós vamos só ir lá no Salmo 29. Fala. Os ciclos da vida dele, que é engendrar, não aconteceu muito bem, não. Nós vamos ver ali e vamos ver o que ele gerou. Porque a palavra está toda centrada naquilo que o Chiquinho disse de manhã. Inimizade. A palavra está toda centrada ali. Inimizade. Salmo 29, o último versículo. Adonai dá energia ao seu povo, né? Não é isso? Força ao seu povo. O Eterno abençoa o seu povo com paz. Olha como o Salmo termina. Abençoa o seu povo com paz. A reconciliação universal é resultante da consequência. Eu vou repetir. A reconciliação universal do homem, do universo, de tudo, é resultante da consequência de quê? Da realidade das alianças. O que eu falei que esta aliança estava embutida nela, dentro dela, fazendo existir já uma lei. Aquela lá de Levítico capítulo 18. Relações sexuais ilícitas. Que vai acontecer aqui. Já está embutido lá no pacto. Então, quando nós estamos nos reconciliando com o Eterno, o universo, ele é resultante das alianças, dos pactos estabelecidos, porque é Adonai que estabelece conosco. Veja aqui, em Gênesis 9, o versículo 16 e 17. Olha aí, ó. É a realidade das alianças. As alianças que Elohim estabelece com o seu povo, elas vão se desenvolvendo cada vez mais, porque as obrigações e as responsabilidades se tornarão pessoais, minha e sua. Dos pactos. Olha aqui o versículo 16 e 17. O arco estará nas nuvens, e eu o verei.
para me lembrar da aliança eterna entre Elohim e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Elohim a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Então, essa reconciliação universal, ela é consequência da realidade das alianças. Aí você vai ver que as alianças, eu só vou levar você para que você veja mais à frente um pouquinho, alguma coisa de aliança, para depois nós retornarmos ao texto, para você ver que as obrigações vão crescendo e as responsabilidades dos pactos serão pessoais. Olha aqui, o pacto com Noé já supõe, ele está embutido dentro dele, ele faz a exigência da existência de uma lei, o pacto com Noé, para regulamentar a conduta do homem. Irmãos, nossa conduta, ela não é boa quando nós estamos com a vida desenfreada sem Elohim. E mesmo tendo-a já é difícil. Tendo uma vida ajustada ao eterno já é difícil, porque as ofertas do mundo são muitas. É como ele pregou. Vai para a internet e faz uma convocação de inimizade. Você vai ter todo o Brasil e mais alguma coisa junto com você e outras nações. Agora vai pregar a paz. A paz que a palavra de Deus, a paz que eu vos dou, disse Yeshua, não é como o mundo a dá. A paz dele tem exigências, tem leis, tem obrigações pessoais, é isso aqui. Então, o pacto com Noé, ele já supunha isso. Por quê? Porque o profeta Isaías diz assim, aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz. Como é que os gays tomam como símbolo, esse movimento toma como símbolo o símbolo da paz, do desarmamento de Adonai? Como é? Olha, isso está no versículo do capítulo 27 de Isaías, né? Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Então, você vai ver aqui que quando Adonai diz lá no Salmo 29, ele diz assim, abençoa seu povo pela paz. Lá no Salmo 29, no original hebraico, termina assim, abençoa o teu povo pela paz. Porque você terá a sua obrigação pessoal de buscar a paz. A paz só é encontrada através da obediência à palavra de Elohim. Não é ser só ouvinte dela, não. É obedecê-la. É pela paz. Olha como é que Jeremias, no capítulo 4, antes de a Jeremias, vamos lá em Isaías 27, para você ver a questão aqui. Eles buscam estabelecer, inclusive, o símbolo da paz, do desarmamento de Adonai para estabelecimento da paz universal, mas sem responsabilidades e sem regulamentação de conduta humana. Aí não sai nada, não. Olha só, olha como é que é. Isaías 27 diz assim, ó, naquele dia o Eterno castigará com a sua espada, com a sua palavra, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente deslizante, e matarei o dragão que está no mar, as grandes nações. Naquele dia haverá uma vinha e um vinho tinto cantar a seu respeito. Eu, o Eterno, aguardo, a cada momento arrego, de noite e de dia eu aguardo para que ninguém lhe faça dano. Não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Podem vir contra ele, vamos ver se você vai ganhar a guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Olha o que fala Jeremias no capítulo 6. Passa as páginas da sua Bíblia. Está aparecendo lá, eu assumo o símbolo da paz, mas eu não quero obedecer, eu não quero regulamentação de nada. Yeshua, eu acho engraçado, Yeshua diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Olha aqui o que Jeremias diz no versículo 14, do capítulo 6. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. É essa paz que Elohim se desarma e estabelece com Noé, através de uma aliança com obrigações. Com obrigações.
o versículo 15, estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem, quando eu os punir tropeçarão, diz o Eterno. Olha a repetição aqui no capítulo 8 de Jeremias, versículo 11. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Isso são profetas, isso são sacerdotes, isso são mestres que estão pregando uma paz que não existe, porque não existe uma paz sem obediência a Yeshua HaMashiach, que é a própria Torá. Não existe. Então, irmãos, a conclusão lógica é que os homossexuais não devem se basear no desarmamento de Elohim que se deu no período de Noé, né? Para estabelecer suas afinidades e atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, supondo que há paz entre eles e Elohim. Há paz entre eles e Elohim quando tem uma lei em Levítico 18? Quando ela foi, eles supõem-se por causa da desobediência que se segue aqui, ó. A catástrofe que houve foi exatamente essa aqui. Existe uma lei divina que ela é instrução para mim, para você e para eles também. Então, o que nós devemos fazer para manter nosso relacionamento com o Criador? Obedecer a essa lei. Confere comigo no capítulo 15 de Gênesis, como é que a aliança de Elohim com Abraão é estabelecida aqui e confirma no capítulo 15. A aliança é estabelecida aqui, ela vai se desenvolvendo agora e ela vai trazer... Abraão aqui recebe a herança, a posse da terra, ele vai receber uma porção de coisas, mas ele vai receber obrigações também e responsabilidades pessoais. Porque as alianças vão se desenvolvendo. Você vai ver. As alianças elas vão crescendo e elas vão explanando minuciosamente aos nossos olhos seu progresso, as alianças. Então, por isso que essa paz ela é estabelecida dentro dessas alianças até Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, né? Ela é estabelecida dentro dessas alianças e com seus compromissos. Olha aqui, ó. Aqui no capítulo 15, a aliança de Elohim com Abraão, ela é estabelecida e ela é confirmada no capítulo 17. É como uma descendência real, aqui, ó. 15:1, ele vai ter uma descendência real. Não é mais só uma esperança de descendência. Depois destas coisas veio a palavra do Eterno a Abraão numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Adonai será seu Elohim. Agora, então disse Abraão, o Eterno Elohim, o que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, ao que lhe veio a palavra do Eterno. Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Ele vai gerar, Abraão vai gerar, vai engendrar. É isso aí, é para dar um descendente. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu, quantas estrelas se as pode contar. Então ele disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão e tal. Agora, olha no versículo 7. Disse-lhe mais. Agora é a posse da terra. Ó. Eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. A partir de agora, os seus direitos são irrevogáveis de plena posse sobre a terra de Israel. Dada a Abraão e a sua descendência. Então, você também tem direitos de posse da terra. Perguntou-lhe Abraão, o Eterno Elohim, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, tá, aí ele vai fazer um sacrifício. E ele vai falar que a sua descendência vai ficar estrangeira no Egito. E depois, versículo 17, ó, posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante, uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Eterno aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Está vendo? Tá vendo o desenvolvimento da aliança? Ela vai ser confirmada agora com uma responsabilidade pessoal. Olha aqui. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu e tal, você já sabe isso aí.
Não é? Então, o sinal desta aliança qual é? Olha no versículo 17, de 6 até o 12, né? É o sinal desta aliança. Olha aqui a repetição da família aqui, que está toda já instituída aí, tá vendo? Então, far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança, ó a confirmação dela, entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, em seus ciclos, como uma aliança perpétua, para ser o teu Elohim e da tua descendência depois de ti. Darei a ti a tua descendência depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Está vendo o contrato? Disse mais Elohim a Abrão: quanto a ti guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão. Carregarão na sua carne o pacto do sinal, não é? Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados, e as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 4. O versículo 24 e 26. Êxodo 4, versículo 24 e 26. Quando ali Zípora vai circuncidar uma circuncisão feita por uma mulher, e ela vai circuncidar aqui o descendente de Moisés. Então, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Eterno e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. Olha no capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo, 43 a 49. Olha aí. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver de circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Eterno, se lhe há circuncidado todo macho, então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural, para o estrangeiro e para o que peregrinar entre vós. Agora vamos em Deuteronômio 36, olha o progresso. Olha o desenho. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem pessoas que perguntam assim para a gente: eu acho engraçado vocês vão na Torá e tiram e cumprem aquilo que vocês querem. É porque eles não veem que na Torá há um desenvolvimento. Olha Deuteronômio 36, já na própria Torá. Olha aqui. O Eterno teu Elohim se considerará o teu coração. Olha as responsabilidades como vai abranger pessoalmente cada um. Eu costumo dizer que tanto a física quanto a espiritual é necessária. Muito importante, né? Então, o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, para que vivas. Aí depois você encontra em Josué, em Jeremias, e aí você vai vendo o desenvolvimento desse pacto ali com Abraão, em Gênesis no capítulo 15 e confirmado em Gênesis no capítulo 17. Mas nós vamos voltar para Paraxá. Que nós vimos aqui que as alianças se desenvolvem e que na aliança com Noé estava ali embutido já uma lei que ia regulamentar a conduta do homem. As fraquezas de Noé não nos foram ocultadas. Olha ali. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e descobriu no meio da sua tenda. E Cão, pai de Canaã,
vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Olha mais próximo ao original hebraico. Noé começa o homem do terreno a plantar uma vinha. O homem do terreno, da terra. Bebe do vinho e embriaga-se, e fica descoberto no meio da sua tenda. Rã, que é Cã, o pai Canaã, vê o sexo de seu pai. Ele relata isso aos seus 2 irmãos do lado de fora. Aqui, vê o sexo de seu pai, Cão, pai de Canaã, vê o sexo de seu pai, e fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. O que acontece aqui? Há uma relação sexual incestuosa entre Noé e o seu filho. Vê o sexo do seu pai. Se você for em Levítico, no capítulo 18, você vai ver a tradução é a mesma. A proibição de ver o sexo. É só olhar alguém fazendo sexo. Descobrir a nudez. O que acontece aqui? Por que você acha que Satanás é tão esperto que faz com que o mundo gay tome-lhe o desarmamento de Elohim e o símbolo da paz, que é o arco-íris, para tomar como símbolo do movimento deles e das suas afinidades sexuais e dos seus atos, da sua embriaguez? Noé aqui, a embriaguez de Noé aqui, irmãos, é um soberbo espetáculo. E o que nos conta essa surpreendente história. É isso aí, é um soberbo espetáculo. O justo planta uma vinha e embriaga-se dela. Não é isso? O episódio segue imediatamente o anúncio da dispersão da humanidade. Olha no capítulo 11. Aqui está a inimizade, Chiquinho. O anúncio aqui acontece aqui no capítulo 9. Depois nós temos logo em seguida as 3 famílias que vão é o relato segundo a Midrash, não é? Das 3 famílias que vão repartir a terra entre 3 famílias no capítulo 10. Mas logo no capítulo 11 nós temos essa catástrofe aqui que muitos comentaristas bíblicos dizem que é pior do que o dilúvio. Pior do que o dilúvio. A separação, a inimizade, a dispersão. O episódio segue imediatamente depois desse episódio ruim aqui, ó. Então Sem, olha no versículo 23, e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram o sexo do seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram o sexo de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Disse mais, bendito seja o eterno Elohim de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Elohim a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. O que acontece aqui no capítulo 11? A dispersão. O que significa dispersar-se? Separar-se para partes completamente diferentes. Espalhar, destroçar, colocar em desordem. Colocar em desordem. É um descendente de Noé que sai daqui e vem para aqui. Que vai programar tudo isso aqui. Por quê? Porque os ciclos da sua vida não foram com o verbo engendrar na realidade, irmãos. Não foi. Colocou em desordem na física, irmãos. Dispersão é a separação dos raios de um feixe luminoso, em virtude da desigualdade da refração. Isso é na física. Olha o que é uma dispersão na física. É a separação dos raios de um feixe luminoso. Você já sabe o que nós estamos falando, né? Em virtude da desigualdade de refração. Noé marca essa primeira atividade desde que escapou do dilúvio com a separação e com a inimizade. Com a separação e com a inimizade. Os rabis citam interessante, um antigo apólogo. O que é um apólogo? O apólogo é uma fábula.
que ela é narrada alegoricamente para falar de um diálogo. Então, em que figuram vários personagens, até animais inanimados. Então, sobre essa questão de Noé, eles falam sobre esse apólogo. Noé, ele vai oferecer um sacrifício a Elohim. Voltemos lá. Gênesis capítulo 6. 6, 8. Gênesis capítulo 8. Ele vai oferecer um sacrifício a Elohim. Aonde que Noé erra? Eu vou mostrar para você aqui. Aqui, irmãos, é o primeiro sacerdote, chefe do clã, da família. Chiquinho falou da constituição da família. Foi o primeiro ato de aliança de Elohim, né? Entre Elohim, a criatura Adonai e Adã, não é? Aí ele faz a aliança, crescei, multiplicai, enchei a terra, e depois ele dá o sinal da aliança, o Shabat, ele constitui a família. Não foi? Aqui o chefe do clã vai oferecer um sacrifício a Elohim. É isso que está aqui. Depois que ele sai da arca. Aonde que está o problema nesse sacrifício? Então saiu Noé. Versículo 18 do capítulo 8. E ele com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos da arca. E todos os animais, todos os répteis e todas as aves e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Eterno. Olha o chefe da família, do clã. E tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Eterno sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é mau desde a sua juventude. Meninice aqui não é a palavra correta. Juventude. Jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Irmãos, Noé oferece um sacrifício a Elohim, regando a vinha com o quê? Com sangue de um cordeiro, com sangue de um macaco, com sangue de um leão e com sangue de porco. Noé oferece, vou repetir, Noé oferece um sacrifício a Elohim, regando com quê? Com sangue de um cordeiro, com sangue, macaco é animal impuro, porco é animal impuro, tudo isso aí é animal impuro, não é? Por quê, irmãos? Um leão é animal impuro. Os efeitos do vinho que dele bebemos, quer seja pouco ou muito, são desastrosos para um sacerdote. Desastrosos. Você sabe que o vinho, você não fica ébrio só de vinho. Você fica ébrio de álcool, você fica ébrio de sangue e você fica ébrio de orgulho, diz o dicionário de português. Não é a Bíblia, é o dicionário de português. Você pode ficar ébrio por essas 3 coisas. O homem estava ébrio aqui. Por quê? Noé ergue um altar a Adonai. Ele toma de todo animal puro, de todo volátil puro, ele faz subir holocausto sobre o altar. É isso que diz no original hebraico. Ele faz subir holocausto sobre o altar. É isso aí. Adonai sente o aroma agradável, Adonai diz em seu coração: não tornarei a maldizer a terra por causa do terroso. Né? Para aí. Ele faz subir holocausto sobre o altar. Faz subir é habitualmente traduzido por holocausto, sacrifício totalmente consumido sobre o altar. Habitualmente a nossa tradução traduz por holocaustos. Por holocausto, sacrifício que é totalmente consumido sobre o altar. Ok. Ofereceu holocausto sobre o altar. Só isso que a nossa tradução diz, não é? O significado no hebraico é outro. O significado no hebraico é outro. O animal a ser sacrificado sobe ao altar com aquele que está oferecendo. Não é na mão do sacerdote, não. É na mão daquele que está oferecendo. Que ele é depois de queimado que ele sobe. Quem vai queimar? O animal e quem oferece. O indivíduo estava bêbado de quê? De vinho? Podia estar. Mas a bebida aqui é de orgulho. É de altivez, de não reconhecer a soberania de Adonai.
e de você se deixar queimar no fogo do altar. Para que nós deixemos para trás tudo aquilo que nós achamos ou pensamos. Para que possamos fazer a vontade de Elohim. Então ele regou aquele altar com cordeiro, sangue de cordeiro, mas também com sangue de porco. E com sangue de macaco. Isso que os rabinos dizem. Por quê? Depois é que sobe como cheiro agradável e eleva-se finalmente ao céu. Aqui que está o erro. Aqui que está o problema. Que é fazer subir o holocausto sobre o altar. Então você sobe com o animal, mas sobe quem está oferecendo também. Porque os dois são queimados. Os dois são queimados. Como você quer se apresentar e orar o Salmo 29? Com um poder que tem o Salmo 29 daquele jeito, cantando a glória, o nome de Elohim, a voz de Elohim sobre as águas, sobre o dilúvio e tudo, para te defender e para te amar. Como? E depois, por isso que logo depois se segue aqui a divisão e a inimizade. Aqui, ó, Nimrod que vem aqui construir Babel, ele é neto de Cão, daquele que deitou com seu pai. O que está escrito o quê? Gênesis capítulo 10, no versículo 8, você vai encontrar aqui 6. Não, isso não está escrito na Bíblia, não. Eu estou te mostrando que faz subir ao altar tanto a oferta que você está levando, quanto você mesma. Aquele que está oferecendo. Para que sejam queimados os dois. Porque senão nós nos apresentamos com a nossa soberba e com a nossa altivez. E todas as leis que são estabelecidas para regulamentar a nossa conduta, nós pisamos em cima delas e fazemos a maior sujeira e vamos saindo. Nós somos todos assim, irmãos. Estão achando que não? E achamos que Elohim tem que receber o que não. Assim foi Caim e Abel. Assim foi Caim e Abel. Abel ofereceu um sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Caim. Não aceitou o sacrifício de Caim, aceitou o de Abel. Caim matou o irmão. Caim matou o irmão. Hoje de manhã, quando o Chiquinho dizia assim, ele falou assim sobre a questão, nós temos que ser pacificadores. Em Israel, teve um problema terrível. Seba filho de Bicri, você vai encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 20. Ele fez uma revolta em Israel, se desligando totalmente de Davi. A inimizade estava ali. Seba é neto, não aquele Seba lá, mas aqui você encontra em Gênesis capítulo 10, Seba como neto de Cão. Você encontra Seba, filho de Bicri, lá em 2 Samuel, no capítulo 20, fazendo uma revolta em Israel, dividindo Israel. E Seba vai parar dentro de uma cidade que era a cidade de pacificador, Abel-Meloá. Uma mulher vem, mata Seba, entrega a cabeça de Seba a Joabe. Por causa da inimizade. Você se lembra que você disse hoje de manhã? Nós temos que ser pacificadores. Como é que você acha que os gays tomam o símbolo da paz? Do arco que simboliza o desarmamento de Elohim. Uma posição unilateral. Eles não querem responsabilidade nenhuma e vão dizer que é a paz. Eles podem gritar paz, 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 mas eles não têm paz. Primeiro você faz paz com Deus e eu. Porque senão eu piso em cima de tudo. E eu faço uma porcaria terrível. Por isso que termina a conduta bêbada daqui embriagou-se, plantou uma vinha e embriagou-se dela. Então a conduta dele não é, as fraquezas dele não são escondidas, não estão ocultadas, não, elas estão aqui às claras. Aí quando chega no capítulo 11, você encontra a dispersão, a inimizade, o sair da luz para as trevas. É isso que a inimizade provoca. Você encontra, irmãos, todo o corte hoje com Israel e com o retorno é você sair da luz. Toda a imposição que fizerem sobre vocês, para vocês não permanecerem nos mandamentos de Elohim e seguir a Elohim e seguir a homens, vocês saibam que isso é dividir com a casa de Israel.
Isso é inimizade. Isso é inimizade. Foi isso que Seba fez ali, em 2 Samuel, no capítulo 20. Ele diz, não temos parte com Davi. Se você não tem parte com Davi, você não tem com Yeshua HaMashiach. E nem herança. E nem herança em Jessé. Ali a Ritone está falando muito bem. Por quê? Porque você vai encontrar no capítulo 14 agora, na próxima paraxá, você vai encontrar Abraão estabelecendo o sacerdócio ali. Quando Melquisedeque vai a ele ali, constitui o judaísmo ali através de Abraão, a religião segundo Abraão. Melquisedeque vai a ele por quê? Porque vê em Abraão que ele precisa consagrar a vitória de Abraão ali com uma refeição sagrada, que é pão e vinho. Melquisedeque leva Abraão. Abraão é apenas sacerdote da sua casa, da sua família, que ele está caminhando aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, não era rei sobre Israel. Quando ele vai a Abraão, ele vai fazer de Abraão rei sobre toda a nação, que o descendente depois, Yeshua HaMashiach, que vai assumir isso, e vai fazê-lo sacerdote. Quando você chega no Salmo 110, que você começa a cantar, o salmista diz, e ele será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que Noé falhou aqui? O sacerdócio. Porque o sacerdote tem que oferecer sacrifício santo e agradável ao Eterno. E não sacrifício sujo. Mas ele não pode oferecer sacrifício embriagado. Não pode. Não pode oferecer sacrifício embriagado. Ele não é aceito, ele não é recebido. Ele não é recebido. Então nós temos que prestar atenção nas coisas que nós também precisamos morrer no altar. Eu levo a minha oferta, mas eu também preciso morrer junto com a minha oferta. Porque senão eu vou fazer uma confusão. Fala. Posso. O Romanos 1 estabelece ali as coisas já criadas, né? Que Chiquinho falou sobre isso nessa manhã também. Fez uma citação apenas. Ele nem chegou a ler. Ele diz do céu, né? A idolatria e a depravação da humanidade. Nós lemos Mateus 24, que como está a humanidade nos nossos dias? Igual nos dias de Noé. Depravada, inimiga de Deus e da sua palavra, inimiga de Deus e da sua palavra. Então, o que prevalece nessa paraxá chama inimizade. Inimizade. Fala, minha filha. Depois... Nessa confusão. Irmãos, a confusão... Rovena, antes de ler aqui, eu gostaria de ir em 1 Pedro. Porque ali em 1 Pedro, os rabinos falam, irmãos, que aqui onde nós já lemos pela manhã, mas nós precisamos ir ali, para nós olharmos essa questão de 1 Pedro no capítulo 4, que vocês vão ver ali que é uma questão muito séria. Por quê? Porque os homens acusam e houve uma brecha aí para essa confusão toda, né? Por quê? Porque há um problema aqui que eles acusam de injustiça da parte de Elohim, pois Cão, filho de Noé, praticou um incesto. E depois Deus salva todo esse povo. Então há uma injustiça da parte de Elohim. Para resolver a injustiça, está aqui, ó, os rabinos atribuem a 1 Pedro, no capítulo 3, essa questão aqui, ó, a partir do versículo 18. Ó. Hein? Hã? Não só messiânicos. Os rabinos leem o Novo Testamento, estudam o Novo Testamento para poder ajudar essa comunidade de Yeshua a voltar. E sim, o Shula disse isso. O Shula falou isso uma vez para mim. Ele falou, Sandra, e eu vejo através de alguns rabinos, gente séria, gente, não é gente que está avacalhando nada, não, é gente séria. Que estão, Chiquinho, quando eles batem em cima de um texto, mesmo no Novo Testamento, porque eles querem saber de onde surgiu aquele texto. Por quê? Porque Jafé, filho de Noé, eles são 3 filhos,
Sem, Cão e Jafé. Jafé assumiu a área ali onde está a Grécia, porque eles se dispersaram no capítulo 11. Então, ali, segundo a Midrash, o pai dos semitas é Sem, o primeiro, né? O pai dos semitas. Deles descendem Abraão. Depois vem Cão. Depois vem Jafé. Jafé, eles são os indo-europeus, se espalharam ali pela Europa e pela Grécia. Qual a influência da Grécia? Através do mundo helenista grego ao mundo ocidental. Quem influenciou? Foi a Grécia. A Grécia influenciou o mundo ocidental. Com o quê? Com seu culto, ele chamado culto do estetismo. Culto ao estetismo. São escolas literárias e artísticas que a Grécia desenvolveu muito bem, influenciou a cultura ocidental, e nós temos muitas coisas na nossa tradução na Bíblia, completamente filosófica. De influência filosófica, influência grega, influência romana, muita coisa. Os rabinos hoje, quando eles estudam um texto, é para nos ajudar. Eles não estão... Israel sofreu muito por causa dos seus pecados também. Mas hoje nós temos pessoas sérias que fizeram votos a Deus de que mesmo sem olhar... Nós temos um Sefer Torá aqui, que esteve 100 anos na Turquia, foi restaurado e hoje está conosco vendido, documentado de Jerusalém para nós. Vocês estão achando que são rabinos convertidos a Yeshua que nos cederam o Sefer Torá? Não. São ortodoxos. Por quê? Porque muitos deles já se converteram. Já se converteram, só estão silenciados, não podem ainda falar. E eles que vão ajudar os filhos, que é a comunidade de Yeshua, a voltar para Elohim. Amém. Amém. Amém, Pai. É porque nós temos que prestar um serviço a Elohim. E esse serviço tem que ser um serviço agradável. E nós, é aquele texto, lembra-te de onde caístes, lá do Apocalipse. E arrepende-te e volte. Para que nós possamos oferecer algo novo ao Eterno. Algo novo em parceria com os nossos pais. E desfazermos toda a inimizade. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Então, essa influência que do domínio do Ocidente para o mundo foi por causa disso aí. Então, quando eles vêm resolver esse problema aqui de injustiça, não é? Aqui, em 1 Pedro, eles encontram aqui, diz o Shula, em 1 Pedro, no capítulo 3, olha aqui, ó, sobre a questão que Yeshua vai pregar aos espíritos em prisão. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Ah, Chiquinho está me lembrando muito bem. Fala, meu filho, no microfone, fala. Perguntei ao Shula sobre esse texto que Yeshua foi pregar aos espíritos em prisão. Aí o Shula me respondeu que existe uma teoria rabínica que diz que Elohim foi muito severo com a geração de Noé. Isso. Por isso que Yeshua, de Noé. Por isso que Yeshua foi pregar a geração de Noé. De Noé, que estava em prisão. Para desfazer essa injustiça. Aqui, ó, olha aí, 1 Pedro 3, versículo 18. Pois o Mashiach padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Elohim. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Elohim esperava nos dias de Noé. Está vendo? Enquanto se preparava a arca, nela poucas almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva,
o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Elohim, por meio da ressurreição de Yeshua HaMashiach, que está à destra de Elohim, tem subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potestades. Então, é algo muito sério tudo isso, mas ao mesmo tempo, eles encontram base, quem? Aqueles que querem transgredir a Torá e andar com inimizade com Deus e com a Torá. Não é verdade? Eles encontram base nessas coisas para poder fazê-las e fazê-las do jeito deles. Que nós tenhamos toda a sabedoria e graça do Eterno para prosseguirmos nos estudos das paraxás, desfazendo toda inimizade, destruindo tudo aquilo que se levanta contra Elohim e contra a sua palavra, através da oração e da leitura da palavra. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente, termos uma semana de paz, em nome de Yeshua HaMashiach.